como não entristecer o Espírito Santo. É a parte 3 das mensagens que venho pregando sobre esse assunto. Efésios capítulo 4, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Pai, esse é o texto, Senhor, e é nele que nós queremos meditar. Queremos pensar um pouco na nossa vida, no que temos feito em relação ao Senhor. Ó Deus, traga-nos à luz a Tua palavra. Não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu possa ser um instrumento nessa noite, Senhor, esse instrumento de bênção, porque eu também preciso ser abençoado pelo poder da Tua palavra. Trate com cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Amados, não há possibilidade nenhuma de nós nos considerarmos um cristão autêntico se nós entristecemos o Espírito Santo. E eu sempre digo isso nessa ministração, porque quando ele diz não entristeçais, ele está me dando uma ordem, né? Isso só recordando, fazendo um apanhado do que já foi falado. Ele está me dando uma ordem, não entristeça, então eu não devo entristecê-lo. E Paulo diz isso não só porque é pecado, pois o Espírito Santo, irmãos, ele na verdade, o Espírito de Deus, ele não depende de nós para absolutamente nada. Ele conta conosco, sim, para muitas coisas, né? Ele conta conosco, mas ele não é dependente de nós, mesmo contando. Não há nada que ele possa fazer sem nós. Não, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo que um médico não pode fazer. Você pode dizer amém a isso? Ele pode fazer tudo. Ele pode converter uma pessoa simplesmente pelo poder da sua palavra. Uma pessoa lê às vezes um versículo, pronto, aquilo bate no coração, entra como uma flecha, e a gente às vezes fica sem entender. Mas isso é obra do Espírito Santo. Então não é nada que ele possa fazer que dependa da minha pessoa, que dependa de você. Ele pode realizar qualquer coisa, irmãos. Deus se relaciona conosco numa intimidade, né? Deus tem uma maneira de lidar comigo, de lidar com você, de uma forma muito especial. O que nós somos aqui nesse lugar não reverbera tanto na nossa vida quanto ao que nós fazemos lá do lado de fora. E eu estou apenas fazendo uma pincelada no que já foi falado, tá, irmãos? Geralmente o que nós somos aqui acaba no apagar das luzes. Você lembra disso? Apagamos as luzes, parece que tudo acaba, né? O nosso Jesus, ele fica aqui dentro desse caixote aqui, que nós chamamos de igreja, encaixotamos ele, fechamos as portas, apagamos as luzes e vamos embora. Às vezes muitos fazem exatamente isso, porque do lado de fora não vivem como deveriam viver, não vivem como do lado de dentro, como cristão, porque aqui dentro todo mundo é crente. Aqui dentro, quando eu olho para vocês, você olha para mim, você vê um crente, você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus que eu vejo. Mas a questão é no apagar das luzes. O que nós estamos fazendo com o nosso Jesus quando nós apagamos as luzes? Será que ele fica aqui dentro, a gente guarda ele aqui e pensamos à noite, domingo vai ter culto de novo, então eu vou lá adorar o meu Senhor. Estamos completamente equivocados. Porque lá fora nós somos igreja em qualquer lugar onde você coloca a planta dos seus pés, você é a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então o Espírito Santo, ele está conosco em todos os lugares, aonde você estiver, ele está com você. Então nós não podemos entristecê-lo, devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos fazendo com a nossa própria vida, para não entristecer o Espírito Santo. O que o culto gera em nós individualmente é o que vai determinar se nós estamos entristecendo ou não ao Espírito Santo. Às vezes a gente diz assim, não, eu sou um adorador, eu louvo muito, eu toco muito, eu faço, eu prego e aconteço. Irmãos, o que vai determinar a minha intimidade com Deus é o que eu faço depois do culto. É o que eu vou fazer com tudo isso que eu escuto aqui, com tudo que você escuta nesse altar, tudo que você participa dentro da igreja. O que você vai fazer com isso vai determinar quem você é diante do Senhor. Como está o teu relacionamento com Deus? Eu repito, aqui dentro é muito fácil ser crente.
Amém, queridos? É muito fácil a gente ser crente dentro da igreja. Então eu trouxe na semana retrasada algumas posturas daqueles que desejam viver uma vida que agrada ao Espírito Santo. E eu estive falando sobre o autoexame. Uma das coisas que agrada ao Espírito Santo é quando você se autoexamina. Porque se autoexaminar é você olhar para dentro de você mesmo, você entrar num choque com aquilo que você é na tua intimidade, com aquilo que essa pessoa do teu lado não conhece. Porque eu digo para você, querido, você pode me conhecer como pastor aqui na igreja, você pode conhecer a minha esposa, mas você não conhece um milésimo da minha vida, nada do que eu faço, nada do que eu penso. Por isso é muito importante esse autoexame, e Paulo ele já diz isso lá em 1 Coríntios 11, 27 ao 30, eu vou ler para adiantar. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Qual é a razão? A razão é quando você não se autoavalia, não se analisa. Analise-se o homem a si mesmo. Então, quando não acontece isso, nós comemos e bebemos o pão indignamente. Porque, queridos, sinceramente, todos os dias nós cometemos erros. Independente de você ser uma ovelha, alguém que está começando agora no Evangelho, ou se você tem 30, 40 anos de Evangelho, ou se você tem um ministério, todos os dias nós cometemos os nossos deslizes, seja com o nosso pensamento, seja com as nossas ações, com o nosso olhar, nossa maneira de falar, quando ofendemos pessoas, quando não devemos ofender. Pense em quantas pessoas você ofendeu hoje. Quantas pessoas você entristeceu o coração hoje. E isso vai acontecendo às vezes no automático, uma palavra que você diz. Então quando ele diz, você tem que se analisar. Veja o que você está fazendo. Veja como você está tratando o seu próximo, o que você está fazendo com a sua vida, né? Aí depois que você se analisar, ele diz o que? Agora sim, agora você vai ficar no joelho, vai ficar no milho. Não fala isso não, irmão. Analise-se o homem a si mesmo. Depois de analisar, coma e beba do cálice. Porque automaticamente, depois de você se autoanalisar, você depara com aquela pessoa cruel que tem dentro de você. E aí você precisa o quê? Se render ao Senhor, dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoa os meus erros, tudo que eu tenho cometido contra o meu próximo, tudo aquilo que eu tenho feito contra o Senhor mesmo. Perdoa pelo copo d'água que eu não cedi. Às vezes a gente diz assim, mas uma coisa tão simples, Senhor, me perdoa. Perdoa por não ter ajudado o próximo, perdão, Senhor. E depois de se analisar, você depara com você, sabe, descobre quem você realmente é, pede perdão, e come e bebe do cálice. Nós vimos o quanto é necessário o autoexame todos os dias, irmão, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Nós vimos o quanto é necessário termos um olhar para dentro. Nós temos uma vida para ser vivida, e é dessa vida aí que você deve cuidar. É dessa vida que Deus te deu, não é da minha vida, não é da vida do irmão. Porque nós somos muito craques em cuidar da vida do outro. E lamentavelmente, isso nós temos até dentro da própria igreja. A gente cuida da vida do outro, que é uma maravilha. Nós olhamos e julgamos que é uma maravilha, mas muitas vezes somos incapazes de olhar e nos julgar a nós mesmos, e descobrir os nossos defeitos. Com certeza, você e eu, nós temos muitos defeitos. Portanto, irmãos, analise-se a si mesmo, cuide da sua vida, amém? Cuide da sua vida. A ausência do autoexame, ele gera fraqueza. Diz a palavra que ele gera doença e leva à morte. Essa é a razão porque há muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Ou seja, há muitos fracos, primeiro enfraquece, depois adoece e morre. Entende, querido? Se convive com o pecado, se você tem esse pecado de estimação dentro de você, você convive com ele, o que isso gera na tua vida? Fraqueza, doença e morte. E o que é pior, é a morte espiritual.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos. Então essa palavra ela também me assusta um pouco, porque quando fala de não pouco, eu entendo pela maioria, eu entendo por muitos. Eu entendo numa igreja de 300, eu entendo mais ou menos os 200. Você entende? É assim que eu entendo. Olha, tem muitos, não poucos, que dormem. Portanto, essa noite eu convido você a dar continuidade ao autoexame, se autoexaminar. Comer o pão e beber o cálice sem se autoexaminar, irmãos, é viver a vida sem discernir o sacrifício de Jesus. O sacrifício dele foi por você, foi por mim, foi pelos nossos pecados. Então, se a gente não consegue discernir isso, nós vamos comer e beber o pão do Senhor indignamente. O que nós somos? Apenas religiosos, que comemos um pedaço de pão, bebemos um cálice e vamos embora para nossa casa. E para dar continuidade, a segunda coisa que uma pessoa que não quer, aborrecer, entristecer o Espírito Santo deve fazer, está lá em Efésios 4, 21 ao 24, que diz a palavra de Deus assim, Efésios 4, 21 ao 24, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de que, irmãos? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é a segunda coisa que agrada ao Espírito Santo? É quando você sai da inércia. Sair da inércia. Paulo está nos instruindo, irmãos, a abrir mão do homem que você era antes de se tornar morada do Espírito Santo. Não, pastor, mas isso aí ficou lá dentro do batistério. Irmão, seria muito bom se todos que entrassem ali não entrassem apenas para tomar um banho. Seria muito bom se todos que entraram no batistério entraram realmente para matar o velho homem e viver para uma nova vida em Cristo Jesus. Como isso seria bom! Como seria mais fácil a nossa vida, a nossa convivência entre irmãos que somos. Porque certamente todos nós seríamos garantidamente nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, se despojar do velho homem, irmãos, não é coisa fácil. Não é fácil você abrir mão dos seus costumes, Você veio de um mau costume lá de trás, com aquela vida que você tinha, aí você vai, se rende ao Senhor, passa pelas águas batismais. Não é fácil deixar essa velha criatura, não é fácil. Você quer ver um detalhe? Você já escutou algum pagodinho na sua vida depois de crente, sim ou não? Claro, irmão, ou não, nunca escutou. Você botou lá um tampão no ouvido, aí quando tu escuta, irmã, cá para nós, tá perdoado seus pecados. Quando você escuta, o que você faz? Olha o pezinho, ó. Aí tu diz, Senhor, perdão, Senhor, Escuta um negócio diferente e tal, Senhor. Eu não estou dizendo que é pecado não, irmão, só estou te dando um exemplo. Um exemplo de que a carne ela não vai se converter. Esse velho homem, essa velha natureza, você matar ela literalmente, é muito difícil, mas você consegue com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho nós não conseguiremos. Por isso que ele está dizendo, olha, você precisa deixar essa velha natureza, no sentido de que quanto ao trato passado, Paulo está dizendo, o trato passado, que você foi no passado, todo o seu trato, tudo que você fez no passado, você deve o quê? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Esse velho homem, ele é corrompido. E você acha que é fácil isso? Óbvio que não é. Verso 23 e 24 diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento.
renove no Espírito o vosso entendimento. Eu digo sempre para a igreja: aprenda a mastigar com os dentes do cérebro, aprenda a pensar, aprenda a observar a palavra, a olhar, mas olha com olhos espirituais, vai na profundidade da palavra. É muito bom, querido, eu não tenho problema nenhum com confronto. E com certeza o pastor Manuel, nós não temos problema nenhum de ser confrontado com a palavra. Não temos problema em relação a isso, porque é sinal de crescimento. Eu não digo confronto, aquele confronto que você quer apenas experimentar o seu pastor. Não é isso. Mas olha, peraí, pastor, essa vírgula aqui, pastor, eu preciso entender isso, porque eu estou mastigando. Eu quero entender. Eu não quero ir para casa com dúvidas. Entende? O quanto é importante isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é para nós um instrumento de transformação. É a palavra que nos transforma. A Bíblia diz: vós estáis limpos, por quê? Por causa do sabonete? É por causa do Dove que você está limpo? A Bíblia diz: vós estáis limpos pelo poder da palavra. Não é nem pela palavra. Vós estáis limpos pelo poder da palavra. A palavra, ela tem poder de te limpar, né? Aí o verso 24 diz: vos revistais, ou seja, agora eu vou me revestir de quê? De um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para que seja despojado do velho homem, irmãos, é necessário não se deter no caminho dos pecadores. Como é que eu vou me despojar do velho homem? Abra mão de tudo aquilo que lhe faz mal espiritualmente. Abra mão. Mas pastor, eu tenho um convívio tão bom, eu tenho um amigo que ele, sabe, ele não vale nada, mas ele é meu amigo. Ele só fala besteira, mas o cara é tão gente boa, querido. Hoje eu fui numa reunião, eu nem vou poder falar muito, que de repente os meus vão ouvir essa mensagem, eu não quero nem citar nome. Fui numa reunião hoje em família, meu irmão, eu ouvi, olha, foram 3 horas de diálogo, foram 2 horas e 40 minutos eu ouvindo bobagem, só bobagem. Eu falo: meu Deus, como é que pode? Aí quando o meu amado diz assim: eu vou embora, agora só volta aqui ano que vem. Eu falei: Senhor, tu é bom mesmo nesse negócio. O Senhor é bom mesmo, Senhor. Não precisou nem orar, porque não completa, irmãos. Não condiz com aquilo que, sabe, com as verdades que eu creio. Não condiz com a palavra, com as palavras que Deus tem colocado nos meus lábios. Deus tirou meus palavrões e colocou só a palavra de bênção. Antigamente, quando eu dava uma topada, sabe, isso você está pensando aí. Isso que esse velho homem está pensando. Mas hoje eu dou uma topada e aleluia. Entende? Irmão, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa forma de falar, né? Uma palavra e 10 palavrões. Hoje a gente está se moldando. Está tentando, pelo menos eu estou tentando. Entende, irmãos? Então, quando a palavra do Senhor diz para a gente não se deitar, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é andar em conselho, irmão? Andar em conselho é eu estar aqui do lado do meu pastor e falar assim: pastor, eu preciso de um conselho seu. Eu estou com um problema. Isso é andar em conselho. Preciso de um conselho seu, pastor. Eu estou com um problema em casa com a minha esposa. O que o pastor vai falar? Pastor Paulo, olha só, vamos conversar com a sua esposa, vamos tratar, não é assim? Vamos pegar um ímpio aí, não vou nem apontar para cá. Pega um sujeito aí da rua aí. Meu amigo, eu estou com um problema com a minha esposa. Rapaz, que isso, rapaz? Tu ainda está casado, 33 anos de casar, você está maluco. Você está doido, rapaz. Que isso, eu já estou no 3º casamento, rapaz. É assim ou não é, irmão? Assim. Aí eu vou e ando no conselho dos ímpios. Eu me detenho no caminho dos pecadores. E eu vou fazer depois o quê? Agora eu vou me assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Agora para mim está tranquilo. Eu já busquei conselho, não é assim? Eu vou me deter, ou seja, eu vou parar agora e vou me assentar. Eu vou dar total atenção.
Porque esse se deter, esse se assentar é dar total atenção. Por isso a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, amado, aquela velha criatura, né, que eu creio que você matou dentro do batistério, pode ter sido nesse ou em outro onde você foi batizado, esse homem, ele está aí dentro, esse defunto está aí. Depende de você revivê-lo, mas ele está aí. Não, pastor, eu sou 100% espiritual. Não é, irmãos, não é. Nós ainda temos uma vida na carne, sabe? Por isso que Paulo, ele alerta, ele nos alerta. Paulo, ele deixou isso bem claro: o bem que eu quero, ou seja, eu, homem espiritual, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal, esse homem interior, o mal que eu não quero, esse eu faço. O que Paulo está declarando? Olha, eu vivo numa guerra constante. O meu homem espiritual com o meu homem interior, o meu eu vivo nessa guerra. Então é uma guerra constante, irmãos. E vos revistais, olha o que o Senhor diz, palavra do Senhor em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Nós não devemos andar, não devemos parar, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Você se converteu, querido, e a vida continua a mesmice. É isso mesmo? Você se rendeu ao Senhor e a sua vida continua a mesma coisa? Não pode. Então volte a ser aquela pessoa que você era no coração de Deus, amém, irmãos? Volte-se ao primeiro amor. Ser salvo não é se tornar religioso, ser salvo é tornar a ser o homem do coração de Deus. Por isso que eu digo para os irmãos: façam um exame, examine-se nessa noite, e depois responda: você é a pessoa que Deus sonhou que você fosse? Essa pessoa que você é hoje, que você chegou hoje, depois que você se rendeu, depois que passou nas águas batismais, essa pessoa que você é a pessoa do coração de Deus? Essa pessoa agrada ao Senhor? Ele se envergonha de você ou ele se orgulha de você? É algo para a gente pensar. E isso é nos analisarmos, irmãos, olhar para si e ver se hoje você é esse homem que Deus sonhou. Vê se você é essa mulher que Deus sonhou. Muitos estão longe dos projetos de Deus, irmãos. Mas o que fazer? Sair da inércia. Por alguma razão você hoje está distante de Deus. Portanto, irmão, que você sabe, sem agir, esse saber é inútil. Se você conhece tudo da palavra, se você é uma pessoa que sabe tudo que você deve fazer e não faz, você está em pecado, querido. Isso é um pecado, é uma agravante diante de Deus. Pastor, eu sei tudo que eu estou errando, mas se você continua errando, é porque você está se agradando do pecado. Querido, o saber só nos é útil quando agimos diferente da época em que nós não sabíamos. Vou repetir: o saber só nos é útil quando agimos diferente da época em que não sabíamos. Porque quando nós estamos, por exemplo, você quando está dirigindo um carro, que você entra num percurso errado, que você entra numa rua errada, o que você tem que fazer? Tem que voltar para o caminho certo, não é isso? Você está lá, está dirigindo, entrou num caminho errado. Mas por que você entra no caminho errado? Por falta de conhecimento. A gente, quando não conhece o caminho, a gente entra no caminho errado mesmo. A gente que dirige muito, que anda muito, acontece muito isso. Mas quando eu sei o caminho certo, eu devo retornar ou não entrar nesse caminho errado. Assim é com a nossa vida espiritual.
Se você sabe o caminho que você deve percorrer, se você sabe o caminho certo e você permanece no caminho errado, irmão, é hora de você sair dessa tua zona de conforto, desse pecadão aí que você está agindo e voltar-se para Deus. É hora disso. Porque eu não posso entristecer o Espírito Santo. Mas como sair da inércia, irmãos? O verso 22 vai dizer assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quais são os procedimentos anteriores que Paulo se refere, irmão? Ele se refere lá no verso 17 de Efésios capítulo 4, que ele diz assim, ó: isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos próprios pensamentos, ou seja, uma mente fútil. Nós tratamos disso também. O contrário de fútil é o que, irmãos? É útil, não é isso? O contrário de uma mente fútil é uma mente útil. Você tem bilhões de neurônios que Deus lhe deu. Você tem neurônio? Quantos tem neurônio aí? Eu tenho, eu acho que eu tenho. Eu não tenho tique-teco não, eu tenho um pouco mais. E se não estão envolvidos em nenhum projeto útil, pensa no que você está fazendo com aquilo que Deus te deu de precioso, que foi a sua mente, irmãos. Se é uma coisa preciosa que Deus nos deu, foi a capacidade de pensar. Isso é uma coisa preciosa, que muitos pensam errado e agem pior ainda. Pensa no que Deus lhe deu, esses neurônios que Deus te deu. Olha como Deus é bom demais. Em uma árvore frutífera, irmãos, o vencedor é quem perde. E o maior de todos os servos são aqueles que servem. O que eu quero dizer com isso? Uma árvore, ela só tem utilidade quando ela perde os seus frutos. Ela só é útil quando você vai lá e você consegue comer um bom fruto dessa árvore. Uma árvore frutífera, o Senhor, quando passou diante de uma árvore, foi até uma figueira, ele olhou a figueira. O que figueira tem que dar, irmãos? Exatamente, tem que dar fruto. Não é fruto, não é figo mesmo. Tem que dar figo. Então o Senhor olha e não tem nada. O que ele disse? Amaldiçoou e secou. Irmãos, se a árvore ela é frutífera, ela passa a ter uma utilidade muito maior quando ela perde os frutos. Eu quero dizer com isso que você precisa perder tudo que está dentro de você, que não é útil. Perde tudo isso e troca por algo que seja útil. Tira toda a futilidade da tua vida. Faça uma autoanálise nessa noite. Vê se você leva uma vida de utilidade com o próximo. Porque o Senhor, ele deixou bem claro, irmãos, que o maior de todos são aqueles que servem. Não são aqueles que pedem. A gente acha que servir é perder. Eu estou perdendo meu tempo em servir. Não, irmãos, eu estou ganhando com Deus. Cada vez que eu sirvo são galardões. O Senhor vai nos dando galardões. Você recebe os galardões em cima daquilo que você serve também ao próximo. Como é importante servir, é mais importante servir do que ser servido, assim diz o Senhor. Mateus capítulo 20, versos 25 ao 38, vai dizer: então, Jesus chamando-os disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, está falando para crente, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Busque utilidade para a sua vida, querido. Busque utilidade para a sua vida, pois é para isso que você foi criado. É para isso que você foi salvo, salvo para servir, salvo para fazer, e não é salvo para viver na inércia. Eu não consigo ver um crente na inércia, irmão. Eu não consigo entender alguém que foi salvo em Cristo Jesus viver uma vida de inércia, de não faz nada. Desculpa se isso é com você, mas eu não consigo entender isso.
Porque uma vez que o Senhor me salvou, querido, que vontade que eu tenho de fazer algo na casa do Senhor. Como é bom trabalhar, como é bom fazer, como é bom ser útil. Como é bom ser útil nesse lugar. Como é bom você poder ser útil ao próximo. E isso não se você está esperando um cargo, alguma coisa para ser útil, você vai perder seu tempo. Não, depois que eu for ungido diácono, eu trabalho. Não, depois que eu for ungido pastor, eu prego. Quem falou isso para você, irmão? Quem disse que você precisa ser pastor para pregar? Quem falou que você precisa ser diácono para trabalhar? Quem disse que alguém tem que impor as mãos em você para fazer alguma coisa? Então seja útil, porque o Senhor está dizendo: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o seu servo. O Senhor dá muito valor àquele que serve. O serviço na casa do Senhor, como é importante, saia da inércia. Você não quer entristecer o Espírito Santo, então sai dessa inércia. Parece que nós temos um ministério aqui na igreja, e é o ministério que mais tem gente na igreja. Sabe qual, irmão? Sabe qual? É o ministério do flanela. O cara que senta, limpa a cadeira, aí acaba o culto e vai embora. É o flanelinha. Não precisamos de flanelinha na igreja. Você entendeu isso, querido? Não precisamos de ninguém limpar a cadeira. Mas não, eu venho, limpo a cadeirinha lá, sento, limpo, aí vou embora, vou para casa, pronto. Por quê? Porque o irmão me serviu na porta, o outro me serviu ali, o outro... Que isso, irmão? Que isso? Levanta do teu lugar em nome de Jesus, querido. Levanta. Cuida desse calo aí no teu traseiro, que já deve estar calejado. Não é possível. Vamos trabalhar. É sair da inércia mesmo, irmão. Buscar utilidade para a vida que Deus lhe deu. Buscar utilidade para essa tua vida. Você conhece pastor Martin Luther King, né? Todos já ouviram falar, pelo menos. Esse homem disse uma das frases mais célebres que eu já ouvi: quem não tem uma causa pela qual morrer, não merece viver. É profundo o que ele falou. Você tem que ter uma causa pela qual você vive por ela. Tem que ter prazer na vida, prazer naquilo que você está. Irmão, nós estamos aqui na casa do Senhor, que alegria estar aqui. Como eu tenho sido abençoado nesse lugar, irmãos. E não estou rasgando seda com ninguém, não. Como eu tenho sido abençoado aqui com a presença dos irmãos, com tudo que Deus tem feito aqui. Mas, irmão, eu não me conformo em estar parado e a gente tem que fazer mais alguma coisa. Eu quero fazer mais. Eu acho que os irmãos deveriam pensar assim: pastor, eu quero fazer mais. O que eu posso fazer mais? Não, eu já faço. Eu já faço, o que eu faço está bom. O que você faz? O que você faz, irmão? Martin Luther King morreu por uma causa, irmãos. A luta desse homem contra o racismo levou muito tempo. E levou anos. Depois de anos, ele não viveu para ver. Mas depois de anos, na luta contra o racismo, ele colocou um negro no poder. Olha como é importante a luta por uma causa. Você ter como lutar. Sabe? Como é importante isso. Mas nós somos craques nos nossos julgamentos. A gente é craque em julgar o outro. Assim como muitas vezes nós julgamos a Madre Teresa de Calcutá. Como essa mulher foi julgada por crente, irmão? Como essa mulher foi julgada? Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas o tempo que eu tenho. Como eu já ouvi: que Madre Teresa perdeu a vida dela, irmãos. Aquela mulher fez coisa que nenhum de nós aqui somos capazes de fazer. Nenhum de nós. Temos que aprender a respeitar aqueles que fazem. Pelo menos respeitar. Essa mulher, em dado momento, ela cuidando de leprosos. Se eu não me engano, eu não quero errar, mas Roosevelt disse para ela uma coisa: eu não faria isso que você faz nem por dinheiro. Sabe o que ela respondeu? Nem eu. Nem eu. É o prazer de fazer, o prazer de cuidar do outro, é o sair da inércia. E eu não estou falando de vida espiritual, não estou falando de salvação, ou de céu, de inferno, irmãos. Deixa eu falar para você, isso aqui está escrito em 1 Paulo, tá, querido? 1 Paulo. 30 segundos que antecedem a morte, só Deus sabe. Você entendeu isso, querido?
Só Deus. Você está falando que ela foi salva? Não sei, eu não sou Deus. Não sou Deus. Nós temos que perder essa mania de falar, foi para o céu, foi para o inferno, foi para o céu. Tudo leva a crer, de acordo com a vida, que aquele que serviu a Jesus a vida inteira herdou o céu. Amém, irmãos? Tudo leva a crer. Quem pode garantir isso? Quem pode, pastor? Você garante isso? Você garante isso, irmão? Quem garante isso? Só Deus. Só Deus garante. Deus conhece o coração do homem. Porque o Senhor nos conhece, irmão, na profundidade. Mas nós somos craques em julgar. Há muitas pessoas que fazem um monte de coisa e nada que seja útil ao próximo. A pessoa faz um monte de coisa na vida, mas nada que seja útil para o próximo. Temos que entender uma coisa: a orelha no corpo, ela deve somente ouvir. Eu creio que Deus tem um chamado para cada membro do corpo. Cada membro do corpo tem utilidade. Se você é ouvido, irmãos, você precisa ouvir e ouvir bem. O ouvido, ele está para ouvir. Então, ouça bem. Ou seja, se você foi chamado para alguma coisa, faça bem feito. Faça por amor. Porque você faz parte desse corpo. Se o ouvido sabe quem realmente é no corpo, irmãos, dele só se espera ouvir. Amados, a palavra do Senhor, e eu já estou caminhando para o final, 1 Coríntios 12, 14 ao 26, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Você é necessário nesse corpo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha aí, o servir, de maneira que se um membro sofre, o que acontece com os outros membros, irmãos? A Bíblia diz que todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos eles se regozijam. Então, para de ciúme no corpo. Para de ter ciúme no corpo. Acontece isso, pastor, na igreja? Sim, querido. Lamentavelmente acontece. Porque fulano está exercendo esse cargo e eu não, se eu tenho anos de igreja? É, porque tu está com o traseiro calejado há muito tempo. Só por isso, e o outro se dispôs. Sabe quem era Davi? Não era o melhor. Davi não era o melhor. Ao passo que o próprio pai reconheceu isso. O pai apresenta o filho Abinadab, né? Esse aqui é meu filho, forte, corpo atlético, homem de guerra. O Senhor, o que o Senhor disse para Samuel? Não é esse não. Passaram-se todos os filhos de Davi, todos os filhos de Jessé passaram, todos os filhos. E aí Samuel perguntou: tem mais algum? Sim, tem um gurizinho aí, está lá no campo, lá, está cuidando das ovelhas.
vai chamá-lo, nós não iremos comer antes que ele chegue. E chega aquele garotinho ruivo, não sei qual a estatura física dele, mas chega aquele gurizinho, aí Deus fala ao coração, unge, que esse é o meu servo. Sabe por quê? Se você for um pouco mais lá na frente, quando Davi chega diante, ele se apresenta a Saul, ele se apresentou para enfrentar Golias. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus usa aquele que se apresenta. Eu vou repetir para você. Deus usa aquele que se apresenta. Você pode, meu irmão, você pode ser coroa de igreja. Você pode ter 30, 50 anos de igreja e não ser usado para nada. Depende de você. Ao passo que o outro começou ontem, saiu das águas batismais e já está num gás tremendo, já está fazendo coisas que você nem imagina, já vai chegar lá e você nem imagina. Um dia você vai chamar essa pessoa, não é, meu pastor? A gente fica sem entender, porque ele se apresenta, entende, amado? Ele sai da inércia. Ele sai, ele quer fazer. Então, se você que está aqui nessa noite, está entendendo essa palavra, Deus está falando com você, eu só tenho esse convite a fazer a você: saia da inércia, saia da inércia. Muitos estão fazendo muito além do que deve fazer, irmãos, isso nós sabemos. Há pessoas que fazem muito além, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Irmão, não é por aí. Não é assim também que eu estou me referindo. Cada um no seu lugar. O lugar da mão é a mão. A mão é mão. O olho é olho. Não tenta você que a mão ser olho. Não tenta você que foi chamado para um ministério querer fazer outra coisa. Não tenta, vai dar errado. Vai dar zebra. Porque no corpo não há bagunça. Não há bagunça no corpo. O corpo tem ordem. Então não adianta, mas tem muitos que querem ser mão, querem ser olho, querem ser pé, querem ser tudo. E dá errado. Então também não é isso que a palavra está falando. É muito mais fácil agradar a Deus do que agradar aos homens. A vida a gente faz coisa para agradar ao homem, e é errado. Agrade ao Senhor. De que maneira? Faça bem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer. É simples assim. O que Deus te chamou para fazer? Você sabe, cada um sabe, nós sabemos no nosso interior, mas a gente acha que um serviço é inferior ao outro. Não, eu estou ali na portaria sentado, lá o irmão sentado lá na portaria, está vendo? Já pensou se no coração dele estivesse pensando assim agora, eu queria estar naquele altar lá pregando. Sabe lá se Deus chamou ele para pregar? Sabe lá se Deus me chamou para ficar ali? Talvez se eu ficasse ali, não ia entrar ninguém aqui. Eu ia fazer uma cara porque está chupando limão, não ia entrar ninguém. É verdade, irmão. Alguém faz o papel melhor que a irmã Marisa lá, que abre um sorrisão quando chega o visitante. Ô, meu irmão, e tal. Eu sou a mãe do pastor, não é assim não, né? Não. Eu sou a mãe do pastor. Esses aqui são os netinhos do pastor, olha que maravilha. Aquela ali é a avó dos netinhos. Mas, irmão, é bom isso. Cada um no seu lugar. Mão, você é mão, olho, você é olho, não tenta ser mão. Eu quando olhei essa mão, falei, Senhor, eu era assim, irmãos. Eu destruí praticamente o ministério da minha filha, porque eu era assim, eu queria dominar o ministério dela, tomar conta do que é dela. Sabe onde eu aprendi a ser diferente? Aqui dentro. Aqui dentro. Eu estou sendo sincero, eu aprendi com o meu pastor. Delegou, deixa fazer. Faz, porque senão não dá. O que cabe ao pastor Manuel é para ele, não é para mim. Entende? Então não adianta querer fazer o que ele faz. Vai dar errado. Não adianta. Homem sabe desse jeito, querer tomar a vez dele. Então, amados, que essa palavra fique no teu coração. Que você possa pensar um pouco no que você está fazendo com a sua vida. Precisamos ter uma vida mais engajada. Eu fico pensando, vem cá, lindão. Eu fico pensando, quando Abraão foi chamado. Abraão foi chamado, foi uma palavra que
talvez nenhum de nós faríamos isso, que o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele poderia ter questionado com Deus, sim ou não? Senhor, peraí, eu tenho meus negócios aqui, eu tenho a minha família aqui, eu tenho a minha nacionalidade aqui, as minhas origens consanguíneas, tudo aqui nesse lugar. Para onde eu vou, Senhor? Para onde o Senhor vai me mandar? Porque ele, como homem, poderia ter questionado, sem problema nenhum. Mas ele não fez isso. Ele se levantou, ele saiu da inércia, estava ali, saiu, fez o que Deus mandou. E o que o Senhor disse para ele? Mais lá na frente o Senhor vai dizer para Abraão: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, aí vem a promessa. Abraão, primeiro você sai, ou seja, meu irmão, primeiro você vem, porque as coisas com Deus é assim. Você, quando vai comprar uma mercadoria lá fora, você apalpa a mercadoria para ver o que você está comprando, não é assim? Você olha, vê se é tudo direitinho. Com Deus é diferente. Vem, mas não interessa se você vai comprar, meu irmão, venha. Você pode vir, vem. Depois você vai descobrir o que é, porque é pela fé mesmo. Então foi assim com Abraão. Aí ele falou: ó, de ti farei uma grande nação. Primeiro sai, agora eu vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar e engrandecerei o seu nome. Vem uma condicional aí, Abraão. Tem uma condição: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Não tem negócio. O Senhor está dizendo: Abraão, tudo isso eu tenho para você, só tem um detalhe: você tem que ser uma bênção. Você quer alguma coisa de Deus, irmão? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Não espere o outro fazer, seja você uma bênção. É essa palavra que Deus está ministrando ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Seja você uma bênção. Deus vai te usar poderosamente, meu irmão. Mas seja você uma bênção. Amém? Vamos orar. Se você que está aqui nessa noite, meu irmão, você quer se colocar à disposição de Deus. Pastor, eu quero me colocar à disposição de Deus. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero me colocar à disposição do Senhor. Eu quero fazer algo. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero ser útil. Eu quero fazer. Sai do seu lugar, quero orar por você aqui. Somente aqueles que querem ser úteis. Eu quero fazer. Pastor, mas eu já faço. Então eu vou lhe fazer a pergunta: o que você faz? Está fazendo bem feito? Você está sendo mão direitinho? Você é olho? Você está se atropelando? Está fazendo além do que deveria? E não é para isso que você foi chamado. Foi chamado para fazer bem feito. Se é isso que você está fazendo, faça bem feito. Quero orar por você, meu irmão. Quero orar por cada um dos trabalhadores dessa igreja e pedir ao Senhor que nos envie mais, mas que nos envie homens, mulheres, jovens comprometidos. Pai, nós exaltamos teu nome, Senhor, por tudo que tu és, porque o Senhor nosso Deus é fiel, Pai. Pai, eu coloco teus filhos diante de ti. Deus, eu não sei o desejo do coração dos teus servos, mas uma coisa eu sei, Senhor, que no corpo há lugar para todos eles. Tu tens uma posição para cada um deles aqui, Pai. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, Deus, na vida de cada um desses meus irmãos. E se o desejo do coração, Senhor, está em conformidade com os teus desejos, com as tuas vontades, Deus, que não haja nenhuma barreira, nenhum empecilho, nada que venha atrapalhar o ministério dos teus servos. Em nome de Jesus, usa-os com poder, Pai, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Abençoa cada trabalhador dessa igreja.
Abençoa os meus irmãos, Senhor, que se dispõem, que entendem o chamado, que se colocam à disposição do Senhor para o trabalho. Mas nos envie mais trabalhadores, Pai. Nos envia homens, mulheres, jovens comprometidos com a Tua palavra, que saiam da inércia. Em nome de Jesus, eu coloco a Tua igreja em Tuas mãos. E já te agradeço por esse ministério, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nesse lugar. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia.